Fala galera ligada no canal, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui, resolvendo questões do vestibular FUVEST 2021, primeira fase. Nesse vídeo estaremos resolvendo aí a questão de número 31 na tela. Se quiser dar aquela lida rápida, tentar fazer, enfim, esse é o momento. Foi? Então, sem mais delongas, vamos nessa galera, questãozinha aí de botânica, galera, um dos assuntos aí que vocês costumam não gostar muito e acabam negligenciando, então fica aí aquela dica, né? Não negligencie os assuntos que são difíceis e ou que você não gosta. São esses assuntos aí que podem fazer a diferença na tua prova, beleza? Então ele quer aí saber, né, com essas informações que ele deu, que tipo de planta nós temos aí em cada situação. Quem é a planta X, quem é a planta Y, quem é a planta Z. Dando uma revisada aqui, aquele cladograma clássico aí, né, galera, das plantas. E eu costumo até falar para a galera que quem sabe isso, essas principais aqui características, o que cada grupo foi adquirindo e tal, e as vantagens disso, né, já resolve muita questão de botânica. Nós temos aqui uma alga verde ancestral comum, beleza? E dela para a briófita, nós já vamos ter aqui arquegônios e anterídeos, que são estruturas aí reprodutoras, respectivamente, os arquegônios femininas, onde vamos ter a produção do gameta feminino ou esfera, e anterídeos são regiões aí onde serão produzidos aí os gametas masculinos. Lembrando, pessoal, que gameta feminino de planta ou esfera, para todos os grupos. Gameta masculino de planta, nós temos o anterozoide, é o gameta masculino de briófitas e pteridófitas, e os núcleos espermáticos, em alguns livros também colocam células espermáticas, como gametas masculinos de gimnospermas e angiospermas, beleza? Então, da briófita para a pteridófita, né, o que a gente tem de mais importante aí, de mais marcante, é o surgimento aí de vasos condutores de seiva. As briófitas, em geral, têm no máximo alguns centímetros, né? A maioria delas, alguns centímetros de comprimento. Por quê? A água, os nutrientes, têm que chegar para todas as partes da planta por difusão célula a célula, beleza? Vai passando de uma célula para outra ali através daquelas estruturas chamadas de plasmodesmos que nós temos em células vegetais. Mas, enfim, fato é que tem que ser tudo por difusão e isso limita bastante o tamanho da planta. Já nas pteridófitas, nós temos aí os vasos condutores de seiva. O xilema, que conduz aí a seiva bruta, beleza? Formada por água e sais minerais, de forma ascendente. Tem até aquela piadinha, né? O xilema chove, né? Então a seiva bruta, que é transportada no xilema, é de forma ascendente. E o floema, onde nós temos aí o transporte da seiva elaborada, contendo aí produtos da fotossíntese. E essa seiva elaborada, classicamente nós aprendemos que ela desce, mas o que já se sabe, inclusive já caiu até na própria FUVEST, se eu não me engano, que o fluxo de seiva no floema, ele é bidirecional. Ele desce, mas em determinadas condições ele pode subir também. Já no xilema é unidirecional ascendente, beleza? De pteridófita para gimnosperma, surgem aí as sementes. No caso, em gimnosperma, ainda sementes nuas, sem nenhum tipo de proteção pelo fruto e tudo mais. E aqui também aparece o tubo polínico. E o que marca aí esse aparecimento do tubo polínico? Marca o fim da dependência de água para reprodução. Briófitas e pteridófitas são extremamente hidrodependentes, ou seja, dependentes de água para a reprodução. Tanto que os anterozoides, gametas masculinos desses dois grupos de planta, eles são aí flagelados. Os anterozoides, os gametas aí desses dois grupos de plantas, são flagelados. Tem dois flagelos. Para quê? Para nadar na película de água ali e alcançar o gameta feminino. Isso já não acontece nos gametas masculinos de gímeno e angiosperma.
Então, o tubo polínico, uma coisa que é muito marcante aí, é a questão do término, ou pelo menos a redução drástica da dependência de água para a reprodução. Agora, cuidado, não vá me colocar que Gímeno e Anjo simplesmente não precisam de água. O que diminui ou cessa é a dependência de água para a reprodução, mas a planta continua precisando de água para outros processos, beleza? E de Gímeno para Anjo, nós temos aí a aquisição, aí, o surgimento de flores e frutos. E aí, dois bisuzinhos rápidos. A flor está muito relacionada com a questão da polinização, que pode ser aí, por exemplo, por insetos, né, que a gente chama de entomófila, tem a abelha, que é uma baita de uma polinizadora, né, ornitófila por pássaros, quiropterófila por morcegos, enfim, outras, dentre outras. E a semente, ela está muito relacionada aí com a dispersão. Você tem lá, por exemplo, um pássaro, ele vai lá, come lá a semente, vai voando com aquele fruto lá para outro lugar, que ali dentro do fruto tem a semente, né? E aí ele deixa cair um pedacinho que tem uma semente, ou então ele ingere aquilo tudo, mas não consegue digerir. E aí quando ele faz lá o cocôzinho dele, sai a semente, né? Então ele está contribuindo com a dispersão. Então flor, polinização, beleza? Fruto, dispersão. Tranquilo? Lembrando que em Gimnosperma nós temos também aí uma ave chamada de gralha azul, que contribui aí para a dispersão da semente, né, dessas plantas, beleza? Já caiu em prova uma vez aí, então é bom ficar ligado na gralha azul também. Inclusive é proibido por lei a caça dessa ave por conta da importância dela para a dispersão da semente de algumas gimnospermas. Tranquilo, pessoal? E aí, só para a gente fechar a ideia, briófita é atraqueófita, sem vaso condutor de seiva, é avascular. Todas as outras são vasculares. Pteridófita, gímeno e anjo. Essas três aqui também nós podemos chamar de cormófitas. O que é uma planta cormófita, professor? É aquela que tem raiz, caule e folha verdadeiras. A briófita não tem, as outras têm. Beleza? Lembrando, briófitas e pteridófitas são criptógamas, estruturas aí sexuais, estruturas reprodutoras ocultas ou pouco visíveis. Já as gimnospermas e angiospermas são fanerógamas. Nós temos aí as estruturas reprodutoras mais visíveis, bem visíveis, certo? Outra coisa, também chamamos de briófitas e pteridófitas de acifonógamas, porque não tem o tubo polínico. O tubo polínico também chamado de sifão. Já gímeno e anjo nós chamamos de sifonógamas, porque tem o tubo polínico ou o sifão, beleza? E lembrando que todos os 4 grandes grupos de planta, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são embriófitas, ou seja, o embrião ele fica lá protegidinho dentro da planta mãe. Então, depois dessa boa revisão aí sobre algumas características gerais, né? Vamos lá. Planta X não possui flores, mas é polinizada pelo vento. Além disso, não possui fruto, mas suas sementes são dispersas por aves. Opa! Se não tem flor, nem fruto, não pode ser anjo. Então, é uma planta que não tem flor, não tem fruto, mas tem semente. Quais são as únicas plantas que têm semente? Gimnosperma e angiosperma. Se não tem flor nem fruto, não é anjo, mas tem semente, que ainda pode ser dispersa por aves, como a gralha azul. Então, aqui é gimnosperma. X, gimnosperma. A planta Y não possui flores, nem sementes, nem frutos. Opa! Se não tem flor nem fruto, não é anjo. Se também não tem semente, não é gímeno. Então só pode ser briófita ou pteridófita, beleza? Ele não está falando nada sobre os vasos condutores, né? Então aqui poderia ser briófita ou pteridófita. A planta Z possui flores e é polinizada por aves. Se falou que possui flor ou então fruto, a gente já sabe que é angiosperma, né, galera? Além disso, possui frutos
e suas sementes são dispersas por aves. Angiosperma, né, galera? Então, a primeira X é gímeno, a última é ângio, beleza? Então, começando por gímeno e terminando por ângio, nós só temos uma única opção. Então, com certeza aí, a planta Y não possui flores, nem sementes, nem frutos. Só pode ser, então, a pteridófita, porque ele está colocando aqui. Mas, convenhamos, né? Que essas características, elas se encaixariam também nas briófitas, né? Então, talvez fosse mais interessante ele ter colocado para a gente aí a questão dos vasos condutores de seiva, enfim. Mas, de qualquer forma, dava para resolver tranquilamente com as informações que ele dava aí sobre X, Y e Z, gabarito letra B de briófita, que foi a única que não apareceu aí nas opções. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado de mais essa resolução da FUVEST 2021, mas ficou alguma dúvida? Comenta que a gente vem aqui dar aquele socorro e não deixa de dar aquela valorizada no trabalho, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando esse vídeo e um forte abraço. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.